Eu trouxe algumas anotações, né, das minhas aulas de administração eclesiástica, que eu estudei com um pastor, né, que já não está mais entre nós, o pastor João Falcão Sobrinho, e eu acredito que a gente pode ter uma contribuição aqui com os escritos dele, algumas anotações que a gente fez nas suas aulas. Já tem um pouco de tempo, né, porque eu estudei de 2001 a 2004, então, né, tem um tempinho isso aqui. A igreja e o Estado. Vou ler o texto. A igreja e o Estado cumprem na sociedade missões diferentes, não necessariamente antagônicas ou hostis, antes complementares e interdependentes. A sociedade precisa do Estado para a sua configuração jurídica, que torna possível o ordenamento das relações sociais, mas também precisa da igreja para a sustentação do seu idealismo moral, para a definição dos princípios éticos que o tornam viável e para o estabelecimento da paz espiritual dos cidadãos, sem a qual não haverá paz social. Jesus definiu os limites da convivência entre a igreja e o Estado quando mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. A igreja não pode exercer o papel, exercer o poder temporal sem mundanizar o sagrado, nem o Estado pode tomar o lugar da igreja sem corromper o espírito. Legal essa, né? Sempre que o rei quis ser adorado como Deus, perverteu e acabou por destruir a nação. Sempre que a igreja quis usar o gládio secular para impor a fé, destruiu a própria fé e anulou a esperança. A palavra de Jesus resume de forma notável aquilo que os filósofos gregos, especialmente Aristóteles, procuraram equacionar nas relações entre Estado e religião. Ao Estado cabe receber os impostos para que se alcance o bem comum, na defesa da pátria, na ordem pública, na edificação e manutenção de escolas e hospitais, na construção de estradas e pontes, na ordenação jurídica da sociedade. A César, portanto, o que é de César? A Deus cabe, com exclusividade, receber adoração, revelar os caminhos que o homem deve seguir em sua conduta moral. A Deus, o que é de Deus. O Estado tem a força da lei e da espada. Romanos 13, lembra? A igreja tem a força da fé. Em notáveis exemplos, aliás, bem recentes, o poder da fé prevaleceu. Basta citar a luta entre Bonhoeffer e o nazismo, e entre Martin Luther King e a segregação racial, ou entre Mandela e o apartheid. As igrejas batistas e o Estado tem sido uma característica marcante das igrejas batistas, através da história, a defesa da liberdade de consciência do indivíduo, liberdade de examinar as escrituras, liberdade de crer e adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência, liberdade universal de acesso a Deus sem intermediação humana. Como resultado desse princípio basilar, os batistas defendem a separação entre a igreja e o Estado. Reconhecem, como mandam as escrituras, o papel do Estado, colaboram com o Estado para melhorar a qualidade de vida da sociedade, oram pelos governantes, mas não abrem mão do princípio de separação entre igreja e Estado. Separação que não significa alienação, isolamento e, menos ainda, hostilidade, mas também não admite adulação, subserviência ou dependência, quer no sentido ideológico, quer no sentido econômico. O artigo 15 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz textualmente, a propósito, Jefferson já deu o texto da Declaração Doutrinária para vocês? Ainda não? Nem o link? Tá bom. Aí vamos lá. O artigo 15º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz textualmente: a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer a ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. A igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções.
É dever do Estado garantir o pleno gozo e o exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. O Estado deve ser leigo e a Igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. É dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar a lei, respeitar as leis e os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponham à vontade e à lei de Deus. A Aliança Batista Mundial, em sua assembleia realizada no Rio de Janeiro em 1960, publicou a seguinte declaração: recomendamos que os programas de obras sociais das igrejas sejam planejados de forma que representem o amor e a mordomia do povo das igrejas e que não sejam custeados pelo governo. Vide John Landers, Teologia dos Princípios Batistas, página 122. Gente, eu estou doido para encontrar esse livro. Cabe-nos como igreja participar dos esforços do Estado em tudo que for possível, a começar pela educação para a vida, visando a preservação do já tão ameaçado meio humano. Sem essa parceria igreja-estado, não resta esperança. Alguém fez sinal para falar alguma coisa quando eu estava lendo? O Jefferson me deu. O Jefferson já deu para você, só não deu para os demais. Pastor, ele passou para você compartilhar para os outros. De repente, se for o caso, você pode tirar a cópia. eu vou tirar. Entendi. Ele mandou link ou papel? Papel? É simples. Se vocês, já que é muita coisa, se vocês quiserem, vocês falem assim: Sandra, eu te dou tanto para cópia. Pronto, está resolvido. Fala, Fernando. Eu só falo de telefone ainda nada. O senhor disse que o Estado e a igreja devem se unir para que vão ensinar o bom relacionamento com o cidadão. Vamos dizer assim, eu não conheço quanto tempo, mas eu não vi ainda, ou se existe, eu não conheço, uma parte do Estado, digamos, com a nossa igreja batista. Geralmente tem uma secretaria de ação social, uma secretaria de assuntos religiosos, algum tipo de secretaria, né, que possa trabalhar com ajuda, né, comunitária, ou em relação à harmonia entre grupos religiosos. E o que acontece? O trabalho do Estado é a harmonia da sociedade. A igreja não tem esse trabalho. O trabalho da igreja tem a ver com a formação da pessoa à luz das Escrituras. Entende? Então, se a igreja depender financeiramente do Estado, a igreja não vai ter a liberdade de viver a sua fé, porque vai ser uma fé debaixo das orientações do Estado. Então, aí o que acontece? Não vale a pena essa dependência, seja ideológica, seja financeira, né? Por isso que não é legal misturar as estações. É como, digamos, quando eu falo sobre política e sobre eleição, eu não falo defendendo A, B ou C. E agora não dá nem mais para falar A, B ou C, porque o pessoal usa o A de Alckmin, né, B de Bolsonaro e C de Ciro. Oh, Deus, olha, vou falar, tá osso, gente. Aí o que acontece? Tá assim, tá desse jeito. Então, em relação a essa situação, eu não posso fazer isso, porque fica parecendo que eu estou tentando preparar a minha cama para, se um deles for eleito, eu conseguir pegar alguma coisa. Então esse não é o caminho. O caminho é orientar o povo a votar conforme sua consciência, mas votar conforme a sua consciência, entendendo o seguinte: o que esse candidato defende, qual é o seu histórico, qual é a sua proposta, o que é inegociável para ele, até que ponto ele vai atender tudo que o partido dele quer, e o que o partido dele quer. Então é bom a gente pensar nisso tudo. Agora, se você está debaixo do guarda-chuva, você não vai poder pensar, entendeu? Aí, digamos, aquele vereador ajudou a fazer a obra do banheiro da minha igreja. Eu sou pastor da igreja e vou ficar panfletando na igreja, porque quando ele falar assim: e aí, pastor,
libera esses folhetos aí. Pô, desculpa, não vou fazer não. Ué, pastor, não estou entendendo. Na hora que você precisou de mim, eu te ajudei. Isso é traição, hein, pastor? Coisa feia. Isso não é coisa de sujeito homem, não. Aí, ó, lepo. Ou o pastor escuta do rebanho, né? E aí, pastor, quer dizer que você agora é cabo eleitoral? Brincadeira, pastor, como diz o Jefferson, no amorzinho, entendeu? Mas o pessoal vai só alfinetando. Se não aparecer um brabo que fala um negócio mais chato mesmo. Agora, mesmo que o vereador não pague sugestão para o pastor, e mesmo que a membresia não dê alfinetada no pastor, ainda assim, como é que o pastor vai chegar no gabinete daquele vereador, daquele prefeito, para cobrar alguma coisa? Pastor, olha só, o nosso acerto já foi feito. Mais alguma coisa? Acabou. E tem que ser calado, não pode falar nada. A mesma coisa a igreja. Ué, na hora que a gente pediu, teve o ônibus para o piquenique, teve o ônibus para o passeio, teve não sei o que lá. Aí eu vou ficar pressionando a prefeitura para diminuir o preço de passagem? Ué, para o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, ou seja lá o raio que parta, conseguir aquele ônibus para a minha igreja passear, ué, quem pagou a gasolina? Entende? Aí lá na frente vai vir o preço desse negócio, Jesus. Entende? Ó, na hora que eu te ajudei, ó, você lembra, né? Por favor. Aí tu fica preso, entende? Você não volta com a sua consciência como assim. Um candidato a deputado, que é vereador na nossa cidade, ele, né, foi num culto na casa de um irmão e tudo tal, e eu cheguei para ele e falei: olha, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Posso? Deve. Quando? Pode ir na minha casa. Ah, então tá legal, vamos lá, almoça comigo e tudo tal. Aí cheguei e perguntei: olha, aconteceu isso, né, na nossa cidade. Você está recebendo apoio financeiro ou político de pessoa X? Não, e tal, não sei o que, não, porque eu não vejo ninguém, né, representando essa pessoa, né, e assim, eu não acho que ele ia deixar passar um período eleitoral sem investir em ninguém. Não, a gente teve dificuldade, ele me mostrou uma mensagem, né, que o outro político tinha mandado para ele, né, e tudo tal, mostrando-se uma certa ruptura de relacionamento, né, então essas coisas todinhas e tudo. Eu falei: tá, mas e quando teve uma avaliação, né, sobre ele, em relação às contas públicas e tudo tal, você não foi nesse dia para votar? Por quê? Entendeu? Ele: não, é porque foi um período de recesso, aí convocaram em cima da hora, eu já tinha uma reunião marcada, não sei o que lá, o meu voto não iria fazer diferença, e eu entendi que aquela votação das contas públicas era uma votação mais política do que jurídica, tanto que as pessoas do tribunal que estavam relacionadas ao exame dessas contas, 6 dessas pessoas já estão presas, para deixar muito claro que assim, elas também não tinham tanta idoneidade assim para cobrar alguma coisa. Aí eu perguntei isso, eu falei: tá, e como é que você vai, digamos, se você quer ser um político honesto, como é que você vai lidar com aqueles que ganham com a desgraça? E aí, como é que vai ser? Não, eu só não ataco diretamente, eu não menciono a pessoa diretamente, eu defendo os meus princípios, eu não menciono o nome de terceiros, vou vivendo direito, e até hoje eles têm me respeitado. Então o que acontece? Se eu recebesse alguma coisa, eu poderia fazer essas perguntas? Não. Quem sou eu? Olha aí, estou com tênis que assim, eu vivo costurando, tá entendendo? Por exemplo, já está furando de novo, vou levar no sapateiro para dar mais uma costurada, até a sola acabar. A sola não acaba, eu vou costurando. E aí nisso, estou aqui, né, com uma meiazinha surrada, a camisa já está ficando meio torta, aquela coisa todinha e tudo tal. Por que eu posso olhar um cara desse nos olhos? Porque eu não como na mão dele. Então é isso que eu entendo que a igreja precisa fazer. É isso que um pastor e uma igreja precisa fazer. Igreja é igreja, estado é estado. Quando eu for um vereador, eu vou pela minha cidade. Quando eu for um prefeito, eu vou pela minha cidade. Quando eu for um deputado, quando eu for um governador, eu vou pelo meu estado. Não pela igreja. Entende? Nem pela igreja e nem por mim particularmente. Entende? A não ser que seja um direito meu, que eu fale o seguinte: olha, por exemplo, prefeito, eu tenho um processo aqui na minha igreja,
lembra desses episódios aí, né, que a gente falou sobre documentação, e aí você tenta daqui, tenta de lá, você paga advogado, você faz isso e tal. Prefeito, olha só, tem um processo aqui, né? Então, assim, como tem um secretário seu de assuntos religiosos, falou para mim que eu poderia procurar o senhor através dele. Então, eu queria saber do senhor, por que isso aqui não acontece? Eu estou querendo resolver, eu estou pagando documento, eu estou pagando advogado, por que eu não tenho minhas documentações? Só está vendo uma parte jurídica, mas não está se... Está dando para entender? Eu estou querendo saber por que o meu processo não está andando. Se ele falar assim, olha, daqui a 6 meses, né, o senhor me procura porque é o tempo, o prazo disso andar. Então eu não estou pedindo o seguinte, ó, me bota na frente dos outros. Não estou pedindo isso. Estou querendo saber por quê. Entende? Então, quando eu faço isso, estou reivindicando o direito. É diferente do tipo, você está numa fila, chegou primeiro, eu cheguei depois, mas eu sou amigo do noivo, entendeu? Esse é o tipo de situação que, assim, enquanto eu entro na sua frente, eu estou de boa. Agora, quando você quer entrar na minha frente, aí é corrupção. Entende? É que nem essa guerra política que está tendo aí. Quando a mídia fala mal do meu adversário, ah lá, deu no jornal, deu na TV, deu na internet. Quando fala mal de mim, é fake news. Entendeu? Então é importante a gente não ter esses dois pesos e duas medidas, né? Igreja é igreja, Estado é Estado, religião é religião, direito é direito, religião é religião, política é política. A gente vai reivindicar como cidadão, como segmento da sociedade, e não como assim, esse nosso representante é o ungido do Senhor que vai combater todo o mal, né? Esses negócios todinhos, né? Então, fechando essa parte,